Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que hora que você vai assistir, está no ar mais um episódio do podcast. E hoje eu vou estar trazendo para vocês uma abordagem diretamente para empreendedores. Pois é, o papo hoje é para você, empreendedor, que deseja se inserir no mundo digital. Eu tenho certeza que você deve estar tendo essa dificuldade ou já teve, assim como eu tive. E nada melhor do que a gente consultar um especialista. E hoje eu estou com nada mais e nada menos do que Raquel Lemos. Ela que é estrategista digital. Também ela é consultora, tá, pessoal? Depois ela vai trazer algumas dicas. E, claro, ela é fundadora e diretora da Imensa Comunicação. Então, você que está precisando daquela sacada, daquela organizada no seu negócio para escalar no mundo digital, pega as dicas que ela vai passar hoje, porque eu tenho certeza que eu, particularmente, vou anotar todas. Então, vem comigo. Tudo bom, minha querida? Olá. Seja bem-vinda! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Anne Couto. Muito obrigada de verdade. E para você que está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. E seja bem-vindo. Pode ter certeza que o conteúdo de hoje vai agregar bastante. Então, gente, eu não tô aqui puxando o saco não, tá? Mas assim, se eu fosse vocês, eu realmente anotava. Por experiência própria, já tô com a Raquel desenvolvendo uma parceria há quase um ano, tá? E eu digo uma coisa para vocês. Para quem tem negócio que já está ativo ou que deseja começar, nós estamos vivendo uma era que o digital é a ferramenta que você necessita para escalonar. Só que eu acredito que para tudo ele existe um conceito. Sim. E dentro do mundo digital, qual seria hoje os principais pontos que o empreendedor ele precisa hoje aplicar? Por que eu estou perguntando isso? Porque é exatamente o tema do nosso papo hoje é marketing para empreendedores na era digital. Então, Raquel, eu quero desde já agradecer, né, por você ter topado, porque os meus espectadores, principalmente as minhas meninas que empreendem, que sabem que ser equipe não é fácil. Não é fácil ser estrategista de vendas, de comercial, ser consultora e etc. E ainda trabalhar com marketing, filha. Exatamente. Sabe? Então, assim, a gente precisa realmente colar em quem sabe. E diante disso, eu quero já lhe fazer algumas perguntas, que eu tenho certeza que é a pergunta da maioria das meninas e dos meninos que empreendem. Como nós, empreendedores, podemos aproveitar as redes sociais para promover os nossos negócios e alcançar um público amplo? Perfeita, ótima pergunta e fácil de responder também.
nós costumamos analisar sempre o passo de vários empreendedores que estão entrando no mercado agora e já vai iniciar no mundo digital. E quando dá esse início, já pega entrando na questão das trends e vai tentando se encaixar já dentro daquela realidade, mas esquece do principal. Para você chegar lá e estruturar de fato isso e conseguir alcançar o seu público de uma forma ampla, você precisa primeiramente ser autêntico, entender sobre a sua empresa. Você precisa criar uma identidade visual, uma marca bacana, que vai chamar atenção de forma bem estratégica mesmo, que fale de acordo com o propósito da sua empresa, para que assim você consiga ter uma marca mais presente, mais forte, que passe de fato aquela mensagem que você quer passar. E através disso você consegue desenvolver conteúdos autênticos que vai passar de fato para o seu público-alvo aquilo que você deseja. Porque o que acontece muito na maior parte das vezes, hoje principalmente, são conteúdos vagos de pessoas que pegam coisas que tá em alta e diz assim, para fulano deu certo, eu preciso fazer para mim. Só que você tá chegando ali agora, naquele momento. Sim, você ainda sim. não construiu uma marca. É muito comum, realmente, né? Essa questão da trend. Por exemplo, essa história do café agora, né? Que tá muito alto, tudo agora virou motivo de fazer um conteúdo utilizando a alta do café, a alta do ovo. Só que assim, para minha área, por exemplo, não faz sentido eu fazer um conteúdo, digamos assim, que vai gerar essa como é que a gente tem um termo, né, que utiliza muito. Sim, que gera conexão, né? Que você consiga o engajamento que você deseja. Mas aquele conteúdo meio que resenha, não faz muito sentido, porque para minha área, que é uma área comercial, que é uma área de consultoria, de empresa, etc., eu posso até fazer um conteúdo, não sei se isso vai fazer sentido, um conteúdo fazendo um jus à alta do café, mas no sentido assim, levando para o lado comercial. Lado conscientizando, né, o consumidor e etc. Mas fazer aquelas resenhas, aqueles memes, eu acho que para o meu negócio não faz muito sentido. Não faz. É porque, como você falou aí, na sua pergunta, você fala sobre estratégia, né? E é justamente isso, desenvolver conteúdo para que você alcance o seu público-alvo de forma ampla, é realmente você criar uma estratégia que esteja de acordo com o que sua marca quer falar. Então, isso vai desde o momento em que você desenvolve uma identidade visual ao momento que você vai gerar os conteúdos. Não adianta você chegar lá e só fazer, porque para fulano deu certo. É realmente você ter estratégia. Conteúdo sem estratégia não traz resultado. É uma coisa que é muito comum. O que você pensa a respeito dessa ideia de você construir uma imagem, você vai construir sua identidade visual, utilizando a linguagem arquetípica, utilizando alguns elementos que é comum as pessoas trazerem, né? Aquela informação de que você se vestir assim remete mais autoridade, se vestir assado, você está passando algo amador, e etc. Para o mundo digital, para uma estratégia digital comunicar, quais são os elementos que vocês hoje, porque queira ou não, o algoritmo ele está sempre ali mudando, as tendências mudam, mas dentro de uma boa estratégia, essa parte, ela influencia de que forma que ela influencia, de como é que isso realmente assim traz esse impacto e leva para o empreendedor aquilo que ele realmente quer levar, que ele quer comunicar e trazer o resultado que ele espera. Perfeito. A gente sempre fala sobre ser autêntico, né? E você descobrir qual é o seu arquétipo é justamente você saber quem você é. É justamente você saber a sua personalidade e como você pode, de forma estratégica, usar isso a seu favor para que você consiga comunicar de forma correta, clara, o que você tem a comunicar e quem você realmente é, ou quem sua empresa realmente é. Então, a ideia que é vendida, que você falou sobre a questão dos vestimentos para poder passar uma autoridade e tudo mais, ela realmente existe, mas você precisa entender até que ponto. Existem diversas pessoas de terno, de blazer, que não conhecem o seu próprio arquétipo e vai lá apresentar algo de forma vazia, não tem certeza daquilo que está passando ou daquilo que está falando. Então, nem sempre isso vai te passar realmente uma autoridade, mas foi criado uma realidade para isso e as pessoas se prenderam a isso e acham que é apenas isso que mostra a autoridade e pronto. Só que não é. Seu conhecimento, sua experiência, aquilo que você vende, aquilo que você entrega, isso é o que te passa realmente a autoridade. Mas você precisa, obviamente, ter uma clareza
sobre quem é a sua empresa, sobre quem é a sua marca e o que você quer transmitir através dela. Ter propósito. Pronto. Esse ponto do propósito, apesar que é um termo que está muito em uso, né? Sim. As pessoas têm utilizado muito esse termo. E aí eu percebi que muitas pessoas, elas falam muito de propósito, mas tá meio que perdido, às vezes não sabe nem qual é o próprio propósito. Eu participei de uma palestra no passado, onde a pessoa falava de propósito, mas sabe quando ela estava ministrando algo que estava perdida no que ela mesmo estava querendo passar? Eu digo, caramba, como assim? Nem ela sabe do que ela está querendo entregar para as pessoas. Então, às vezes, o mundo digital, ele passa essa mensagem de uma forma mascarada, e aí é onde entra, eu acho que você vai concordar comigo, é onde entra o olhar de um profissional, até para nos sinalizar, até para nos orientar aonde você vai comunicar, de que forma você vai comunicar, trazendo realmente essa autenticidade. Sim. Pegando esse gancho, eu quero fazer uma outra pergunta. Qual a importância do conteúdo de qualidade na estratégia de marketing para empreendedores? Impactar da forma correta. E a qualidade, ela vai desde de uma imagem bem feita, uma qualidade bem feita, ao roteiro, à estratégia, à comunicação, ao tom de voz, que já engloba nessa outra parte que nós já vimos falando, né? O tom de voz, quando a gente fala de tom de voz, não é que você tem que falar gritando ou algo do tipo. É o tom de voz daquilo que você quer remeter. Isso. Por exemplo, se você vai contar uma história onde ela gera um pouco mais de emoção, você vai aplicar aquele tom de voz que vai levar realmente, que vai gerar aquela emoção no ouvinte ou no espectador. Isso vem muito já com a questão dos arquétipos, né, na verdade. Quando você entende, quando você consegue ter o conhecimento sobre os seus arquétipos, sobre... Pronto, a questão do propósito. O propósito você precisa entender por que sua empresa está aqui, por que você está aqui, por que você está fazendo aquilo. Não é simplesmente para ganhar dinheiro, você está ali para solucionar algum problema. Então, você vai pegar esse seu propósito e, através dele, você vai entender qual é o seu público-alvo e como você pode impactar aquele público. E aí vem a parte da estratégia. É onde você começa, de fato, a criar todo esse ponto. Trazendo esse ponto de propósito, de onde partiu o nome Imensa da sua empresa? A Imensa, ela partiu, na verdade, de um conselho de um mentor, né? Desenvolve a agência, vocês têm potencial. E a gente começou a ganhar um espaço muito bacana aqui em Aracaju. E aí, fui para o mar, fui para a praia, para poder, através dali, a cabeça esfriar, diminuir as informações que a gente pega normalmente ao decorrer do dia. E aí, sentada ali na beira da praia, eu olhei para o mar e pensei, nossa, o mar é imenso. E a gente só sabe 5% do que tem ali. E aí peraí, o marketing é do mesmo jeito. Se renova todos os dias. A gente dorme, quando a gente acorda já tem algo novo. E isso vai desde as redes sociais a muito além, aos estudos, aos conhecimentos. E aí eu pensei, por que não imensa comunicação? Né? O nosso foco sempre foi direcionado ao mundo digital, principalmente ao Instagram, porque é onde a maior parte das empresas hoje estão centralizadas. Hoje é a vitrine, também, né? Exatamente. Hoje é a vitrine de todo qualquer negócio. Você fala, você trabalha com tal coisa, qual é o seu Instagram? Ninguém pergunta mais nem o telefone, o Facebook, não, pergunta logo qual é o Instagram. Aí se tornou a vitrine. Você faz um site, lança o tráfego pago, mas daqui a pouco as pessoas não vão apenas pelo site. Ela olha o site e diz, peraí, eu quero saber mais. E ela vai no seu Instagram para poder ter um conhecimento maior sobre o que você está vendendo no site, sobre o que você está vendendo nos anúncios. E aí, quando ela entra no Instagram, se ela se conecta com o que tem na sua vitrine ali, ela vai comprar. Caso contrário, ela vai nem olhar direito, vai passar e vai para uma próxima empresa e por aí segue. Então, o nome da Imensa Comunicação, ela surgiu muito disso, sabe? Do quanto somos imensos. E na nossa apresentação tem lá Imensa Comunicação, imensas possibilidades, imensa para todo tipo de negócio. Que nós estamos aqui realmente para todo tipo de negócio. Boa sacada. Aí agora vem uma pergunta que é muito comum nas minhas consultorias, quando eu levo nessa orientação, principalmente da necessidade hoje, como você falou, a internet, o digital, ele é uma imensidão de possibilidades e de oportunidades. E uma pergunta que eu recebi foi, como os empreendedores podem criar estratégia de marketing dentro do mundo digital eficaz, mas com orçamento limitado? Eu meio que respondi essa pergunta sem você ter feito ela antes, né? A estratégia de conteúdo, ela vem principalmente do seu propósito, daquilo que você entende que sua empresa, que seu negócio está ali para solucionar.
Então, eu tenho uma loja de roupas e ela está aqui para solucionar tal dor do meu cliente. Então, como é que eu posso transformar isso aqui em um conteúdo? Eu vou observar quem é o meu público-alvo. O que é que meu público-alvo consome? Aquela parte da persona, né? Desenhar a Exatamente. persona. O que é que meu público-alvo consome? O que é que meu público-alvo quer ver através disso aqui? Porque público-alvo e persona são coisas totalmente diferentes e tem gente que confunde, né? Tem essa questão. A Anny falou sobre a questão da persona, mas as pessoas confundem um pouco sobre essa questão. Mas a partir do momento que você entende o porquê, sua empresa está aqui e qual é o problema que ela consegue solucionar, você consegue entender como você vai impactar através de novos conteúdos o seu público-alvo. Então você pode fazer o que? Você pode fazer reels com materiais que você já tinha antes, você só vai trazer para agora, colocar uma frase que vai impactar a pessoa que está assistindo aquele conteúdo ali. Você pode desenvolver stories onde você vai mostrar um pouco do seu dia a dia ali na loja. Eu estou indo para um segmento de roupas, né, de loja, mas isso é para qualquer empresa, qualquer tipo de negócio. Trazendo, então, esse esclarecimento. Passa para o nosso público a diferença de persona e de público-alvo, tá? E o como, né? Como ele pode utilizar, né, de recursos, qual seria a melhor estratégia para ele poder desenhar o público-alvo, a persona, porque com certeza os nossos empreendedores, eles têm essa dificuldade e muitos aí cometem erros na hora de propagar seus produtos e serviços por não saber fazer essa diferenciação. Certinho. Ó, a persona nada mais é do que você estruturar uma pessoa e através dela você conseguir entender. Anny Couto. Qual é o tipo de conteúdo que Anny Couto consome? O que é que Anny Couto costuma fazer no dia dela? Vou de uma forma mais básica, então, tá? Aí Anny Couto é mentora, consultora, né? Também trabalha com... Cadê o coisinho? Eu queria fazer a propaganda agora da Rinode, tá vendo aí? E aí... Aqui o produto na embalagem. Anny Couto soluciona diversas dores, mas indo para Anny Couto consultora. O que é que Anny Couto consome? O que é que Anny Couto costuma fazer no seu dia a dia? De que forma Anny Couto vai visualizar as redes sociais e o que eu vou divulgar ali vai impactar ela? Quantos anos Anny Couto tem? Qual é o tipo de ciclo de amigos? Isso indo para o básico, tá? Ciclo de network que Anny Couto geralmente consome. Porque essa questão de network, de eventos, de locais que Anny Couto participa, também é muito importante, é uma sacada muito boa. Por quê? Isso vai me fazer entender que eu posso estar em determinado evento e Anny Couto pode estar lá. Então, ela é uma possível. É uma conexão, né? Que acaba gerando. E aí você vai gerando aquilo ali. Então, a pessoa nada mais é do que você criar uma pessoa em que você vai entender a sua idade, os seus gostos, os seus costumes, de uma forma básica, gente. E aí você conseguir estruturar isso, que isso acaba abrangendo para outras pessoas também. E aí vem para a parte do público-alvo. Né, que ela já meio que transcende para ali, né? Em que você começa a entender que seu público-alvo é o público que está com a dor específica, que você vai alcançar aquela pessoa através do que você tem ali para vender, impactar ela de alguma forma e conseguir solucionar aquela dor dela ali. Mas nós também temos a consultoria. Se vocês quiserem saber mais, é só... Pois é, gente, ó. A gente vai deixar aqui, nós vamos deixar aqui o contato da Raquel, o @ da agência, e eu digo uma coisa para vocês, é muito importante, vou frisar mais uma vez, eu como empreendedora há quase 20 anos, claro, né, quando eu comecei não tinha Instagram, você já deve ter imaginado aí, mas hoje, como já foi falado aqui, o Instagram é uma vitrine, então se eu tenho hoje essa percepção de que a vitrine do meu negócio é o digital, nada mais justo do que a gente buscar esses recursos para potencializar e escalonar o nosso negócio. E claro, quando a gente não sabe de algo, a gente busca realmente assessoria, consultoria. Então, você vai ficar aqui o @ da agência, vai ficar aqui o contato da equipe comercial da Raquel. Chama eles lá, porque eu digo para vocês vão se surpreender com a prestação de serviço deles, tá? Eu posso falar de algo que eu tenho aqui, tido acesso há quase um ano. Raquel,
Um outro ponto também que eu acredito que é bem recorrente nas suas consultorias é a importância da análise de dados. A medição de resultados na estratégia do marketing digital. Como é que você. Traz um pouco sobre isso. A gente ter essa noção de métricas, avaliar como aquela estratégia está funcionando, como é que vocês operam diante disso. Vocês desenvolveram uma campanha, e aí durante essas métricas, como vocês avaliam e a importância disso tudo dentro de um planejamento estratégico para os empreendedores que quer realmente desenvolver o seu posicionamento digital. Nossa, né? Muito bom, porque esse é um dos principais pontos para estruturar a questão da estratégia, né? Porque através desses dados você consegue ter uma noção maior de como está funcionando cada conteúdo que você está desenvolvendo. Então, a importância da análise de dados vem justamente disso aí, porque através da análise você consegue entender qual é o público que está te acompanhando, onde ele está localizado, qual é a idade, a porcentagem, se são mais homens, se são mais mulheres. Isso já ajuda até na construção da persona e do público-alvo do empreendedor. Exatamente. Então, através desse... Ah, Raquel, mas eu tenho um Instagram que eu não movimento muito, mas eu já postei alguma coisa ou outra. Mas mesmo assim, por menor que seja, os insights que você vai conseguir acompanhar ali, que você consegue pegar essas informações dentro do próprio Instagram, você já consegue ter uma base de como você pode estruturar a estratégia direcionada aos dados, que é onde ele vai realmente te identificar. Qual é a porcentagem de público de homens e mulheres? Quem está te acompanhando mais? Qual é a idade das pessoas que te acompanham hoje? Então, tudo isso você consegue estruturar toda a sua empresa, todo o seu negócio direcionado ao digital, porque você consegue ter uma visão ampla sobre as coisas que estão acontecendo. Qual foi o conteúdo que deu certo? Por que aquele conteúdo deu certo? E aí você consegue entender de uma forma mais minuciosa sobre essas questões aí. Mas essa questão do público-alvo e da persona é muito importante também, porque você consegue realmente ter melhor essa visão. Principalmente do público-alvo, né? Porque Entendi. na persona você realmente é algo que você precisa construir, né? Dentro das suas consultorias, Raquel, qual é os maiores erros que os seus clientes acabam aplicando, né? No momento que ele quer se posicionar no digital, e aí tenta fazer isso fazer sozinho, porque isso é muito comum, né? Por alguns fatores, aquele profissional, aquele empreendedor, às vezes não contrata uma empresa para poder assessorar. Quais são os erros mais comuns e qual o prejuízo que esses erros causam para esses empreendedores? Perfeccionismo. Esse é uma das maiores travas de 90% dos nossos clientes hoje. Essas são das maiores causas que fazem com que as empresas não consigam desenvolver, não consigam ir além, e são uma das maiores dores. Então, sempre que chega alguma empresa assim, já aconteceu, inclusive, de chegar a empresa pra gente e falar assim, eu tô desesperada, eu não sei fazer isso aqui, por isso eu preciso de uma agência, eu preciso de uma equipe que me oriente, que faça isso aqui acontecer, quero ver resultados. E a gente desenvolve uma estratégia de conteúdo, porque nós estudamos, tá? A gente faz estudo de mercado, mapeamento, estudamos sobre a empresa e como ela vem se posicionando, e através disso a gente vai gerando as estratégias de conteúdo juntamente com o cronograma. Então tem toda uma estrutura, tem todo um estúdio até a gente chegar na construção e de fazer as gravações e aí trabalhar fazendo a gestão das redes sociais também. Gente, esse episódio tá rolando, vocês estão vendo a quantidade de informações que você tá tendo nesse episódio. Se eu fosse vocês, assistia, reassistia, curtia, sabe? Curte, compartilha, porque são desafios que você, empreendedor, que quer realmente desenvolver um trabalho através do digital, você está pegando aí uma sacada. E aí, Raquel, quais são 3 dicas que você pode deixar para o nosso público, né? Sobre o que ele pode fazer para poder, sabe, dar aquele primeiro passo para ele poder ser visto no digital. Sim. E claro, não só ser visto, tá, pessoal? Que eu acho que você vai concordar comigo. Muitas pessoas se preocupam muito em quantidade de seguidores. Eu aprendi, inclusive, numa aula com ela, que quantidade de seguidores que não compra de você não adianta de nada. Então, assim, atrair o público comprador. Sim. O perfeccionismo, ele nunca vai te levar realmente ao seu objetivo final. Ele nunca vai fazer com que você realmente consiga se conectar com as pessoas. Então, a primeira dica que eu sempre dou,
que eu sempre vou continuar passando para as pessoas, é que seja autêntico de fato. Conheça o seu propósito, conheça a sua marca, conheça a sua empresa, seu público. Entenda o que você realmente quer transmitir, qual a experiência que você pode passar para ela. E através desses pontos você vai conseguir a sua autenticidade. E você vai conseguir criar, desenvolver um conteúdo mais leve, mais suave, com conexão verdadeiras. E vai deixar o seu público ficando cada vez mais amplo. Porque tá leve, tá tranquilo, as pessoas estão se conectando com você. O segundo ponto é sempre entender o que seu cliente tem para falar para você. Porque acontece muito isso. O posicionamento nas redes sociais está muito bom. Tá bombando, tá em alta, mas quando algum cliente chega para dar alguma dica assim, alguma coisa assim, eu digo, isso aqui poderia ser dessa forma aqui. Caramba, eu sinto que as empresas dizem, eu não preciso disso aqui, porque eu já tenho quem faço, então eu sei fazer. E isso trava bastante também. Então, ser autêntico e poder parar para ouvir o próximo também é muito importante, porque você faz com que as pessoas se sintam mais familiarizadas. Vai dizer, caramba, eu dei uma ideia. Sem contar que o feedback do cliente para determinadas situações é muito importante, porque ali você está validando a opinião dele, fazendo realmente com que ele se sinta, né? É o ponto do relacionamento, autenticidade e relacionamento com o seu público. Então, a partir quando o seu público vai lá nas suas redes sociais e comenta, faz o comentário bom, massa, gostei, e você olha, curte e diz, tá, depois eu olho, isso faz com que ele mesmo se frustre e diga, então não vou mais engajar. Eu gostei, mas eu não tô tendo uma resposta. Ele se sente meio que ignorado. Então, quando você cria esse relacionamento com o seu público, a forma que você tem de se conectar com ela e ela passar para outras pessoas é bem maior. Porque o mundo digital, ele é muito bom. Ele faz empresas ir muito além. Mas o boca a boca, o bom relacionamento, é imbatível, não tem nem como se comparar. Você falou agora sobre o boca a boca, sobre o relacionamento, e me reportou um feedback de uma empresa da qual prestei consultoria, onde ela disse que recebeu informações de feedbacks negativos de empresas. Diante disso, qual é a sua orientação que você passa para o empreendedor para que ele evite, né? Além de trabalhar, validar o feedback do cliente, qual seria a outra sacada que esse empreendedor ele pode trazer para a empresa, para a prestação de produto e de serviço dele, para que evite esse tipo de feedback? Porque o cliente, pessoal, não sei se vocês entenderam ainda que o cliente é o que mantém o teu negócio ativo. O cliente e o teu time. Se você é equipe, beleza. Se você é equipe, tranquilo. Você vai ter que entender que é você que vai ter que prestar esse serviço de uma forma muito mais empática com o seu cliente. Agora, se você tem a equipe, se você tem pessoas que estão ali auxiliando, conduzindo o teu negócio, lembre que as pessoas é o que mantém o teu negócio, sabe, ativo. Então, essa parte de você se relacionar com o cliente, de você ouvir e de você minimizar feedbacks negativos, qual seria um dos pontos que a gente pode estar orientando para os empreendedores a respeito? Assessoria interna? Acho que isso já responde bastante. Porque é como você falou, muitas vezes tá tudo ok, tá tudo legal, o engajamento tá muito bom, mas muitas vezes é interno mesmo, que não tá tão interessante. Então, não é muito culpa do digital, sabe? Esses feedbacks aí, é mais a questão da falta de treinamento, da falta de olhar um pouco para dentro e entender. Porque esse feedback, ainda que nós que estamos ali no controle das redes sociais, estejamos atentos para que quando cair aquele feedback, a gente já ir lá rápido, responder e tentar amenizar, mas isso vai ser uma dor que ela vai ser constante e que ela já vem de dentro da empresa. Tá vendo aí, viu, empreendedor? Então, tá vendo aí, viu? Para que você não tenha isso, você precisa entender o que é que está acontecendo primeiramente dentro da sua empresa. Se dentro da sua empresa tem algo que está ruim, que está errado, o seu relacionamento, desde do colaborador, desde você até o colaborador, na verdade, não está sendo bacana com o seu cliente, o feedback negativo, infelizmente, ele não tem como ser contido. Porque isso já vem de dentro. Então, você precisa realmente, o relacionamento que a gente fala das redes sociais, ele também precisa ser aplicado dentro da empresa. Você precisa conseguir entender e se relacionar bem com as pessoas que estão ali dentro. E no caso, vocês como agência, vocês também têm esse serviço, vocês têm essa assessoria, né? Exatamente. Pois é, pessoal.
eu não digo mais nada, né? Tá vendo aí? A assessoria de gestão empresarial. Pega as Estamos dicas. aqui e vamos seguir para que realmente esteja. É um conjunto, gente. Não adianta você investir em redes sociais, você investir em ter um bom posicionamento no mundo digital, conseguir se conectar, impactar, criar um relacionamento com o seu público, só que dentro tá tudo bagunçado. Não tem como. É a mesma coisa de você contratar apenas o tráfego pago. É aí onde vai acontecer não a falha na entrega, exatamente. né? É a mesma coisa de você contratar só o tráfego pago. E chega nas redes sociais, não tem nada. Você fez anúncio de quê? Se na sua rede social não tem nada. Rapaz, Tá falando em parado. tráfego Não tem pago, eu acho que eu vou ter que como. convidar ela para um outro episódio, porque eu tenho certeza que tem muita informação que vocês, empreendedores, que tem essa questão de querer escalonar, entregar mais para o seu cliente, etc. O tráfego pago é um assunto para uma próxima pauta, tá? Mas eu quero, desde já, agradecer, porque eu digo para vocês, não sei vocês, mas eu já aprendi um monte, tá? Não anoto, vocês acham que eu não anotei, não? Tá tudo aqui, tá? Eu deixei ativado aqui um modo aqui que tá gravando e ao mesmo tempo tá digitando. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, ter trazido aí essas informações para os nossos espectadores. Eu sei que as empreendedoras, de um modo geral, tanto aquelas que estão começando, aquelas que já estão, mas que estão com dificuldade de começar o seu negócio, já tem aí algumas informações que vai dar, né? Vai ter aquele norte, mas não custa, claro, pedir aqui a nossa Raquel, que deixa aqui o seu contato, deixa aqui o seu @, siga o perfil da agência, siga o nosso canal, deixa aí, ó, e curte, comenta, deixa aí nos comentários quais são os desafios que vocês enfrentam para desenvolver as suas atividades comerciais, como vocês têm colocado, quais foram as estratégias que vocês aplicaram que não funcionou, deixa aí nos comentários, que eu com certeza, a Raquel, no próximo episódio, vou estar convidando ela e eu tenho certeza que ela vai responder tudo, tá, pessoal? Prometo que ela vai responder. Mas então, Raquel, suas considerações finais. Ai, Anne, eu que agradeço muito. Estou muito feliz com mais esse novo projeto. Muito feliz, ó. Muito lindo, tá? Vocês não deixem não percam a oportunidade de ser patrocinador desse podcast aqui, ó. Gente, falar em patrocínio, olha só. Nós estamos aqui sendo patrocinados Exatamente, ó. pela Rinode, tá? Eu vou deixar também o contato de uma distribuidora que está nos oferecendo o nosso chá de frutas vermelhas. Gente, produto maravilhoso, diurético. Ah, nossa equipe é maravilhosa. Olha só. Esse chazinho é um chazinho milagroso, tá? Mas num outro episódio eu vou falar um pouco sobre ele. Só digo uma coisa para vocês. Tem aquele problema de retenção de líquido? Comeu aquela comidinha que bateu errado, pronto, toma ele. E claro, né? Num momento como esse, combinou com a cor do nosso programa. Exatamente. Então, ó. Falando da marca presente, né? Da marca que realmente fala Em e todos transmite os o que ela tem sentidos. para transmitir. Olha esse logo aqui, olha essa identidade visual aqui. Aí ela me vem com Lógico. minha filha, você realmente está deixando a sua marca firme e forte. Inclusive, fomos nós da Imensa, né, que desenvolvemos É, o gente, logo. eu não ia revelar agora não, mas já que ela revelou, pois é, pessoal, eu quero aqui agradecer o time da Imensa, que criou essa logo maravilhosa. E claro, se você quer fortalecer a sua marca, ela vai deixar agora aqui o @ dela. Estamos lá no @agência imensa e lá tem todas as informações, inclusive temos o nosso contato no nosso link da bio e lá vai ter também nosso portfólio para que vocês possam acompanhar e conhecer um pouco mais. Anne, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada Já está por convocada estar para aqui. mais um episódio, porque as meninas com certeza vai ter muita pergunta. Manda pergunta que estiver respondendo. Pois é, manda aí, ó, deixa aí as suas perguntas, os seus feedbacks, os seus comentários, para que no próximo, num outro episódio, eu traga aqui para nossa Raquel. E desde já, o convite é: segue o nosso canal, curte, comente, compartilhe e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda
apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na 5ª série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.